Bom dia a todos. Bom dia. Vou começar as atividades de hoje. O jovem Shannon obteve no seu estado natal os graus de bacharel em engenharia elétrica e matemática. Quis o destino que ele, tem contato com alunos, desse a trabalhar na MIT com Vannevar Bush, pai da computadora analógica, conhecido como parâmetro referencial. Shannon desenvolveu um particular interesse pela secretaria de controle do dispositivo, a qual era baseada em revista. Graças à sua formação multidisciplinar, Shannon foi capaz de perceber uma conexão fundamental entre o projeto de circuitos de chaveamento e álgebra de Boole. Ao trabalhar nessa conexão, no seu mestrado, ele criou a disciplina que conhecemos como a teoria de circuitos lógicos. Os caminhos dessa epopeia intelectual não serão clarificados. Professor, bom, gente, bom dia. Bom dia. Essencialmente a apresentação será uma mini aulinha assim, de circuitos lógicos. E é engraçado que esse trabalho do Shannon, para a gente hoje, né, que já tem toda a teoria estabelecida, tem circuitos digitais muito desenvolvidos, vai parecer um pouco elementar demais. Mas a tentativa da apresentação é mostrar a beleza da relação conceitual que ele estabeleceu, que hoje se tornou trivial, digamos assim. Para a gente é mais uma revisão, mas vou tentar mostrar todo o raciocínio que ele construiu para concluir essa relação e depois aplicar ela no projeto de circuitos digitais, todos na época baseados com relés. Então vou começar só com uma breve contextualização para depois percorrer o caminho que o Shannon fez. Primeiro, definindo uma espécie de representação simbólica para circuitos baseados ou em relés ou em chaves. Depois, ele estabelece uma relação formal dessa álgebra e dessa representação simbólica com a álgebra de Boole já estabelecida antes. E aí, ele aplica isso tanto para analisar determinados circuitos, quanto para fazer depois um projeto de alguns casos de estudo. Um deles, nós nos reunimos e fizemos a implementação, tentando ser ao máximo fiel ao circuito dele e com o equipamento que ele tinha. Algumas coisas foram possíveis, outras mais ou menos, a gente teve que simular, e depois vou apresentar para vocês. A contextualização, o Sérgio já comentou, né, o Shannon, quando ele ingressa no mestrado, a princípio ele iria trabalhar com um analisador diferencial, mas ele passou a ter maior interesse pela parte do circuito que não era analógica, pelo controle desse circuito, que era todo baseado em relés. Então ele se interessou mais por isso e acabou desenvolvendo seu trabalho de mestrado justamente nisso. Aí no dia 10 de agosto de 1937 ele entregou a dissertação que, segundo alguns dentre os quais se encontra o Sr. Gardner, teria sido talvez a dissertação de mestrado mais influente, mais importante de toda a engenharia elétrica. E a questão é por que é tão importante assim. Polêmicas à parte, se é ou não a mais importante, sem dúvidas ela tem um impacto profundo no que hoje a gente entende por circuito digital. E como representar, modelar e descrevê-los. E por que talvez ele tenha ficado tão interessado assim por esse tipo de problema? Porque era muito comum na época, de certo modo ainda hoje, você encontrar em um sistema de maior porte algum dispositivo ou de controle ou de proteção dele baseado em relés. Um exemplo típico, depois ele acaba se envolvendo aqui na área de telefonia, é a parte de rede de computação, fazer a transferência de uma ligação de um ponto para o outro, fazer todo esse percurso envolvia, no caso aqui, um painel manual, conexões que um operador deveria fazer, e posteriormente foi sendo automatizado esse processo. E para automatizar, uma das maneiras era você trabalhar com circuitos baseados em relés. Então, um exemplo que depois ele acabou se envolvendo na parte de telefonia para comunicações, da aplicação do estudo dele com relés. E o Shannon ele se propôs, durante o mestrado, a abordar dois problemas: o problema de análise e o problema de síntese.
qual a diferença? O problema de análise, eu tenho um circuito já montado, eu gostaria de mapear o comportamento dele, levantar as características dele e saber como ele funciona. Qual seria a abordagem mais intuitiva, mais natural de resolver esse problema de análise? Uma abordagem força bruta, né? Eu configuro todas as possíveis posições das chaves e relés e para cada uma delas eu observo o comportamento de toda a cadeia do circuito. Evidentemente não é uma abordagem simples, especialmente se imaginar um circuito de maior porte. Esse aqui humilde que a gente montou, quase 40 relés, se a gente pegasse cada um deles, testasse todas as combinações, já daria um certo trabalho para fazer a análise. Agora imagina os circuitos maiores da época. Já o problema de síntese parte do contrário. Eu tenho um conjunto de características que eu gostaria de obter e perceber no circuito pronto, e a questão é como gerar esse circuito. E preferencialmente eu gostaria de ter o circuito com aquelas características de menor complexidade, ou, no caso, com menor número de contatos, de relés, menor número de chaves. Como fazer isso? Na época, evidentemente não se construía os circuitos, mas dependia muito do grau de familiaridade e de experiência do projetista, e não porque havia uma abordagem sistemática. Ainda não existia. Como fazer esse procedimento passo a passo? Qual seria a forma intuitiva de tentar montar um circuito assim? Uma abordagem passo a passo. Eu monto uma parte do circuito que faz uma das funções e que tem uma das características que eu desejo, aí eu me preocupo em acrescentar algo a ele para contemplar a outra característica que eu desejo e assim por diante. Então eu parto de uma versão mínima e vou acrescentando novas funcionalidades até que ele tenha tudo que eu desejo. Qual que é o perigo, né, dessa tentativa? De você obter no final, primeiro, um circuito muito distante do mais econômico, do mais eficiente, e segundo, ele estar sujeito ao que o Shannon chamou na dissertação de os circuitos escondidos. Você somou toda a circuitaria, mas não consegue prever que existe um caminho, um fluxo lógico nesse circuito que vai fugir do comportamento desejado, porque você foi acrescentando várias coisas, cada uma delas isoladamente era boa, funcionava, mas o conjunto inteiro propicia esses caminhos escondidos. Então não é uma abordagem satisfatória. Quais foram as contribuições que o Shannon deu a esses dois problemas? Primeiro, na análise, ele mostrou que qualquer circuito que você tenha pode ser descrito por um conjunto de equações simbólicas. E, ao mesmo tempo, ele desenvolve uma maneira de você manipular essas equações para torná-las de uma forma ainda mais simples. Algo que, como eu disse para a gente que já fez, né, disciplina de circuitos lógicos, é natural olhar o circuito com chaves, pensar nas equações que descrevem o seu comportamento e manipulá-las com ou álgebra de Boole ou outros algoritmos para manipulação, como Weimar-Plus, mapa de Carnot, coisas que surgiram depois do Shannon. Mas na época não existia essa visão, essa abordagem, foi ele que concebeu ela. E ele mostrou que esse processo matemático de manipulação das expressões era exatamente equivalente a toda a álgebra de Boole que já existia para o cálculo de proposições na lógica. Ele trouxe então a álgebra de Boole, que estava no âmbito da lógica matemática, para o âmbito de circuitos digitais. E no contexto do problema de síntese, o que ele fez foi criar uma abordagem sistemática, uma receitinha de bolo para você montar um circuito baseado, no caso, em relés, que tivesse as características que você gostaria. E ele faz, na dissertação, a apresentação de alguns exemplos. Ele trabalha com somador binário e com o exemplo que a gente vai mostrar depois, que é uma fechadura elétrica. Ele segue a receita de bolo dele, partindo, claro, da representação simbólica que ele percebeu e monta alguns casos de estudo. Bom, como que o Shannon dá início ao seu trabalho? Ele parte de uma definição inicial. Primeiro, qual é o foco dele? Circuitos
todos formados ou por relés ou por chaves. E ele, dado que o circuito só tem esses componentes, você sabe que se eu considerar um terminal A, um ponto do circuito, um terminal B, um outro ponto, tudo que existe entre ele só pode estar em dois estados. Um está fechado e um está aberto. Ou transmite ou não transmite, ou conduz ou não conduz. Então, ele propõe representar esse comportamento binário usando o que ele chama de função de impedimento. Na verdade, a palavra que ele usa está associada ao verbo hinder, que é impedir ou criar um obstáculo. Então, não sei se é a melhor tradução, mas eu busquei função de impedimento. Mas a relação que ele faz é com impedância, porque um circuito aberto tem uma impedância infinita, um circuito fechado uma impedância nula. Para ele, um circuito aberto, portanto, vai ter um impedimento 1, ou máximo, e um circuito fechado um impedimento 0. Aí já surgiu a representação simbólica. Entre os terminais A e B, eu vou descrever a função de impedimento do circuito todo. E ela ou vai estar no nível 0, portanto não há impedimento, ou no nível 1, há total impedimento. E aqui, o que ele descreve, no caso, um único relé, contato dele, ou uma única chave, terminais A e B, e essa função de impedimento se considera para descrever fechado ou aberto. E aí ele começa a colocar em série ou em paralelo elementos que têm essa característica. Em série, você colocaria esse circuitinho e a função de impedimento seria dada pela soma. E aqui já é importante ressaltar uma diferença do que a gente está mais habituado em circuitos lógicos. E para a gente a lógica é o 1 seria o verdadeiro, ou seria o circuito fechado, e o 0 aberto. Para ele é o contrário. 0 é a ausência de impedimento, portanto está fechado, e o 1 é total impedimento, portanto está aberto. Aí, uma conexão em série para que nesse terminal aqui eu tenha e abrir aqui, ambos têm que estar fechados, portanto ambos têm que estar no nível 0. Por isso é a soma. Para que o resultado da soma seja 0, as duas parcelas têm que ser 0. Que é um pouco diferente. A gente faria o AND dos dois, mas aqui ele vai fazer a soma porque a definição dele é justamente oposta do que a gente está acostumado. Da mesma forma, o caso em paralelo. Para que eu tenha a transmissão, basta que um deles esteja fechado. A operação que basta que um deles seja 0, dá o resultado 0, é o produto. Isso é o oposto do que a gente está mais acostumado. Ao fazer essa definição básica, ele levanta um conjunto de postulados para essa representação simbólica. São bastante intuitivos. Eu estava até pesquisando para lembrar da diferença de axioma e postulado. Parece que postulado é algo que é tão óbvio que ele dispensa uma demonstração. E axioma é algo que pode até parecer absurdo e não precisa de prova. O postulado é tão óbvio o resultado que eu não preciso nem provar ele. A partir das definições, a gente vê que são óbvias essas constatações. Que 0, produto por 0 dá 0, 1 por 1 somado com 1 dá 1. Resultados que derivam até da própria álgebra convencional, salvo esse caso aqui de 1 mais 1 não ser 2 e ser 1, porque ele está restrito ao alfabeto binário. Bom, e o que o Shannon percebe? A partir desses postulados básicos, você consegue derivar uma série de teoremas. E ele lista vários teoremas e ele dispensa a prova deles, não por preguiça ou algo assim, mas por indicar já um método de prova bastante simples. Teste todas as possíveis combinações dos níveis dos símbolos dessas expressões e você verifica que elas são verdadeiras. No nosso jargão aqui, levante a tabela verdade de uma função de chaveamento e você vai verificar que aquela expressão é verdadeira. E ele também depois acrescenta a operação de negação, o complemento inverso de uma função de impedimento. No caso do circuito de relés, você já tem essa ideia pela existência de dois contatos, né? Naturalmente aberto e naturalmente fechado. E se eu representar o símbolo
o X com o contato com o relé, eu poderia associar ao naturalmente aberto. E se eu colocar aquele simbolinho para representar o complemento inverso dele, eu estaria falando do contato naturalmente fechado. E com essa definição da operação de negação, ele também levanta mais alguns teoremas. Estou passando um pouco rápido por eles, porque acho que todos aqui já viram exaustivamente circuitos lógicos, são exatamente os mesmos teoremas. Só que ele faz esse processo de listar um a um para chegar na conclusão que ele podia associar esses teoremas e essa representação simbólica de circuitos a uma outra representação simbólica já existente, e uma álgebra já bem estabelecida, que era a álgebra de Boole. Só que ela existia no âmbito da lógica matemática, e não de uma aplicação de projetos de circuitos. Então ele listou todos esses teoremas e identificou um a um o seu paralelo com a álgebra de Boole. E ele parte, na verdade, apenas dos postulados. Basta que os postulados sejam equivalentes e os teoremas que são derivados a partir dos postulados também são equivalentes. E aí, diante dessa analogia que ele estabelece, ele afirma: bom, se eu tenho a álgebra de Boole e essa álgebra de chaveamento parte do mesmo conjunto de representação simbólica de postulados, qualquer teorema existente em um é válido para o outro, e vice-versa. Então, tudo que já existe na álgebra de Boole, ele pode transportar para o âmbito de circuitos de chaveamento. Então, aquela lei de De Morgan, que era muito aplicada no contexto de cálculo de proposições, vai encontrar o seu equivalente em circuitos de chaveamento. E aí, ele coloca uma tabelinha, que eu transcrevi aqui, de equivalência. O que representa um símbolo no contexto de circuitos com chaves ou relés e no contexto do cálculo de proposições. Por exemplo, quando a gente representa um símbolo com o valor zero, no caso do circuito, quer dizer que o circuito não tem impedimento, então o circuito está fechado. No caso do cálculo de proposições, é que ela é falsa. Então ele faz essa associação. Se for o circuito está aberto e a proposição é verdadeira. Se eu tenho uma conexão em paralelo dos circuitos, a função é descrita pelo produto das duas variáveis, das duas funções de impedimento, e no caso do cálculo de proposições, quer dizer que a proposição é aquela proposição que será verdadeira quando tanto x quanto y forem verdadeiros. Quando as duas são verdadeiras, ela é verdadeira, e aqui quando um deles está fechado, ele é fechado. Tem essa pequena inversão, isso por conta da definição dele. Tudo parte fechado ser zero, aberto valer 1. Depois que ele estabelece essa analogia, ele ainda deriva alguns resultados adicionais para a representação simbólica de circuitos. Esse resultado que eu destaco aqui, talvez seja o único que na disciplina de circuitos lógicos faz menção ao nome do Shannon. É uma certa injustiça, né? A gente passa